Salve, salve, internautas, em busca do sagrado. No simbólico mundo das formas, estamos mudando de ano. Ano novo, dizem alguns, vida nova. Nós dizemos, é preciso sonhar mais, acreditar e realizar. Já que somos seres simbólicos, já que vivemos essa experiência de transição de um ano para o outro, tocando as emoções, os pensamentos, as reflexões da vida, então é preciso sonhar mais. E por que isso? Porque o sonho é o motor das realizações, é a gênese de toda a evolução, é a garantia de que o nosso vir a ser seguirá em plena sese transformadora e, por isso mesmo, é a possibilidade de transformar potência em ato, transformar aquilo que é a natureza intrínseca do ser, na ordem das essências, na existência, no modo de se apresentar no existir, que é a ordem natural das nossas vivências do cotidiano. Por isso, é preciso sonhar mais. Eu ouvi uma música feita no passado que dizia exatamente isso. Ilma Nascimento, André Matede, jovens então, à época falavam de que era preciso ter essa noção muito clara do impulsionamento que o sonho nos traz na vida cotidiana. Por isso, estamos aqui neste ano, desejando a todos aspirações novas, mais vastas, mais amplas, mais abrangentes, mais profundas e mais espirituais, evidentemente. Uma vida sem sonhos é uma vida sem alegria, é uma vida sem entusiasmo. E é o sonho que move as pessoas que transformam o mundo. Elas não estão soltas no universo evolutivo. Muito pelo contrário. A vida foi um sonho da matéria. O pensamento foi um sonho da vida. A aspiração maior de plenitude é um sonho do pensamento na atualidade. Agora, é claro que é preciso acreditar nesses sonhos para poder realizá-los. Claro, a normose do cotidiano das pessoas dirá: isto é impossível, isto é irrealizável. Mas o íntimo do ser, aquela imagem interior profunda de Deus em nós, vai fazer com que a gente acredite no próprio sonho e vá adiante. Apesar dos pesares, das dificuldades, das descrenças, vamos realizar o nosso próprio sonho. Então, seja você mesmo um sonhador, mas um sonhador de sonhos vastos, que lhe levem à autoiluminação, que lhe levem à pretensão de se sentir divino, realizada na experiência humana. Vamos, então, sonhar juntos neste final de ano. O espírito Humberto de Campos, em uma das suas narrativas impressionantes, nos traz uma cena que deveria ser muito comum nos tempos de Jesus. A incompreensão dos discípulos em relação aos verdadeiros objetivos da missão do Divino Mestre. Narra o nosso jornalista do além que certa feita Tomé, aquele que gostava de ver para crer, animava-se diante da possibilidade de ser Jesus aquele libertador tão aguardado por aquele povo. Por certo, este movimento pacifista que ali se elaborava culminaria em grandes embates, tais quais aqueles presenciados pelos judeus de todas as épocas, perpetrado por dominadores que insistiam em roubar-lhes os sonhos da derradeira libertação. Certamente, legiões de anjos desceriam, provavelmente dos céus, e pelejariam pela independência do povo escolhido. A multidão que se aglomerava em torno do mestre só lhe aguçava os sentidos, alimentando expectativas adormecidas que agora se viam em iminente possibilidade. Sentindo que a oportunidade surgia, revelara as suas inquietações, ao que o doce Galileu assim respondeu. Sem dúvida, explicou o Nazareno.
O Evangelho é portador de gigantesca transformação do mundo. Destina-se, Tomé, à redenção das massas anônimas e sofredoras. Reformará o caminho dos povos, sem dúvida, reformará o caminho dos povos. E Tomé, cada vez mais interessado nos desfechos de tal entendimento, então reforçou. Trata-se então de um movimento revolucionário, não é isso, mestre? E diante dessa confirmação, o seu coração de criança animou-se em festa, afinal teria aquele povo sofrido, enfim, agora encontrado o verdadeiro libertador. Seus olhos revisitaram o passado e nomes como Ezequias, Eleazar, Ben-Jair, Ptolomeu, Judas, o Galileu, Simão Bar-Giora e muitos outros, todos passados ao fio da espada e agora jaziam mortos e sepultados juntamente com as promessas libertadoras que representaram. Mas agora seria diferente. Como uma criança ansiosa por desvendar os mistérios dos tempos novos, indagou ao paciente mestre: Senhor, confiar-me-ás, porventura, o plano central do seu empreendimento? Ao que o divino benfeitor assim respondeu: Tomé, amanhã, muito cedo, iremos ambos ao monte que margeia as águas. Teremos talvez mais tempo para as explicações necessárias. Tomé, então, fica aflito e a manhã chegara bem lenta. O sol precípite sobre as montanhas jorrava os seus raios luminosos no imenso azul daquela manhã recheada de surpresas e revelações. As flores abriam-se para receber o novo dia, exalando perfumes inebriantes para corações ressequidos de paz. O jovem Tomé, aflito, corria em direção à casa de Simão Pedro, encontrando o mestre já à porta, pronto a esperar por ele. Saíram em demanda das providenciais explicações. Mal aprumaram o passo na jornada, e eis que um homem caído na estrada se tornou alvo da atenção da equipe. O Messias parou e acercou-se do mísero, socorrendo-o. O que é isso? Bradou Tomé enfadado. Esse velho diabo é Jonas, borracho renitente. Para que ser ajudado? Amanhã, à mesma hora, ao mesmo lugar, ele estará caído do mesmo jeito, nas mesmas condições. Jesus, então, compreendendo a secura das palavras de Tomé e a cegueira que ainda lhe turvava a visão, ele redargui: Tomé, eu não te sinto acertado nas alegações. Ignoras o princípio da experiência de Jonas? Não sabes por que fraqueza se rendeu ele ao vício? E enfermo do espírito em estado grave? Seus sentimentos se agravam à medida em que mergulha no lamaçal, Tomé. Realmente vive reincidido na lauta. Entretanto, não consideras razoável que o serviço de socorro exige também ato de começar? O aprendiz não respondeu, limitando-se a cooperar na condução do bêbado para lugar seguro, onde o caridoso amigo se dispôs a fornecer-lhe lume e pau. Quando atingiram, enfim, o objetivo, anoitecera de todo. As estrelas brilhavam distantes, achavam-se exaustos. Tomé mostrava os pés sangrentos, enxugou o suor copioso e rendeu graças a Deus pela possibilidade de algum descanso. A fadiga, porém, não lhe subtraíra a curiosidade. Erguendo para o Cristo o olhar indagador, ainda inquiriu: Senhor, dar-me-ás agora a chave da conspiração libertadora? Ao que Jesus, então, esclarece, sem vacilações: Tomé, os homens deveriam entediar-se de revoltas e guerras que começam de fora, que espalham ruínas e ódio por todo canto, crueldade e desespero, Tomé. A nossa iniciativa redentora verifica-se de dentro para fora. Nós já nos achamos
em plena revolução evangélica, e o dia de hoje, Tomé, com os abençoados deveres que nos trouxe, representa segura resposta à indagação que formulaste. Ante o discípulo desapontado, ele ainda concluiu: a ordem para nós não é matar para renovar, mas sim de servir para melhorar e elevar sempre. Tomé passou a refletir maduramente e nada mais perguntou. Senhor, dá-me força para seguir adiante, apesar de mim mesmo. Guia-me para a aceitação de meus problemas e dificuldades, para que a névoa da ignorância não me deforme a visão. Conserva-me o espírito de surpresa ante o esplendor do sol de cada dia. Não me permitas recear a aspereza e a agressividade dos espinheiros que me oferecem discernimento e auxilia-me a agradecer a beleza e o perfume das flores, sem deixar que me escravizem. Livra-me de olhar para trás, seja para lamentar as pedras que me feriram ou medir os obstáculos transpostos. Não me consintas escutar o louvor daqueles que não te viram em mim, sem saberem quanto peso em teu amor com as minhas imperfeições. Nem me conceda ocasião para registrar a censura dos que te esquecem a misericórdia para comigo, desconhecendo a extensão de minhas necessidades. Envia-me por acréscimo de bondade companheiros que me tolerem as deficiências e me estimulem os passos para frente. Faze-me respeitar os amigos que desanimaram, fixando-se em pontos de observação e refazimento, mas não admitas que me deixe influenciar pelo derrotismo a que porventura se afeiçoem. Não me largues a mente ou as mãos desocupadas de trabalho, e não me deixes o coração vazio de esperança e de amor. E quando a noite venha sobre a estrada, não permitas que me conturbe à frente das sombras, impelindo-me a reconhecer que o ponto final das trevas será sempre o recomeço de nova luz. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill.
qual o maior dos sonhos que podemos, nesses dias, sonhar individual e coletivamente? Nós dizemos que o sonho maior ainda é o Evangelho. Já tivemos sonhadores os mais variados em termos sociais, políticos. Quem não se recorda, estudando filosofia, da República de Platão, ou das ideias da utopia de Thomas More, a Cidade do Sol, de Campanella, e tantos outros pensadores, como Santo Agostinho e a Cidade de Deus, estiveram na vanguarda do pensamento, desejando, de alguma maneira, trazer para o mundo aquilo que era a grande aspiração vivencial. Nós temos, então, agora uma possibilidade, uma noção de como sonhar é preciso para realizar no cotidiano esse tipo de experiência. E o sonho maior, insistimos, chama-se Evangelho. Evangelho, que quer dizer boas novas, mas que, aprofundando a sua observação nele, significa encontro com o divino. Eu e o Pai somos um, é a expressão do nosso sonho maior, sentir-se divino, manifestar-se divinamente no mundo, integrar-se nessa comunhão cósmica para nos percebermos em plenitude, em bem-aventurança, em deleite absoluto. Este é o grande sonho. Não se trata, porém, de ficar limitado a uma vivência interior, a um êxtase místico isolado do mundo. Trata-se da grande tarefa de trazer esse sentimento, este pensamento, esta intuição, esta imaginação para a realidade cotidiana. Nós estamos aqui no mundo para mostrar que podemos ir além do que chamamos humanidade, do que chamamos valores básicos da sobrevivência da vida, para conquistar na existência o mérito de transformarmos este mundo em reino dos céus. Não menos que isso. Esta é a nossa tarefa. Esse é o grande sonho que pretendemos cultivar ao longo do ano que começa, como continuidade natural das atividades que estamos fazendo anteriormente. Cultivar isso na vida laboral, na vida social, na vida religiosa, na vida espiritual como um todo, na vida cotidiana. As coisas, os fatos e as histórias e as instituições, elas obedecem a um padrão de sonhos que vão se realizando à medida que um coletivo se organiza para tal, em sintonia com uma grande ideia. Nós temos, então, um grande sonho. Todos nós que pensamos no Evangelho, temos o sonho de fazer das nossas atividades um grande pensamento, um grande coração, unificados, né, na regência de um projeto que faça com que o mundo seja uma expressão do divino. Até lá, companheiros, vamos sonhar com o reino dos céus e transformá-lo, de alguma forma, em ação, atitude, comportamento, vivência. Na tosca residência de Arão, o curtidor, dizia Jesus a Zacarias, dono de extensos vinhedos em Jericó: o reino de Deus será, por fim, a vitória do bem no domínio dos homens. O sol cobrirá o mundo por manto de alegria luminosa, guardando a paz triunfante. Os filhos de todos os povos andarão vinculados uns aos outros através do apoio mútuo. As guerras terão desaparecido, arredadas da memória, quais pesadelos que o dia relega aos precipícios da noite. Ninguém se lembrará de exigir o supérfluo e nem se esquecerá de prover os semelhantes do necessário, quando o necessário se lhes faça preciso.
A seara de um lavrador produzirá o bastante para o lavrador, que não conseguiu as oportunidades da sementeira. E o teto de um irmão erguer-se-á igualmente como refúgio do peregrino sequioso de afeto, sem que a ideia do mal lhes visite a cabeça. A viuvez e a orfandade nunca mais derramarão sequer ligeira lágrima de sofrimento, porquanto a morte nada mais será que a antecâmara da união no amor perpétuo que clareia o sem fim. Os enfermos, por mais aparentemente desvalidos, acharão o leito repousante, e as moléstias do corpo deixarão de ser monstros que espreitam a moradia terrestre para significarem simplesmente notícias breves das leis naturais no arcabouço das formas. O trabalho não será motivo de cativeiro, e sim privilégio sagrado da inteligência. A felicidade e o poder não marcarão o lugar dos que retenham ouro e púrpura, mas o coração daqueles que mais se empenham no doce contentamento de entender e servir. O lar não se erigirá em cadinho de provação, porque brilhará incessantemente por ninho de bênçãos, em cujo aconchego palpitarão as almas felizes que se encontram para bendizer a confiança e a ternura sem mácula. O homem sente-se-á responsável pela tranquilidade comum nos moldes da reta consciência, transfigurando a ação edificante em norma de cada dia. A mulher será respeitada na condição de mãe e companheira, a que devemos originariamente todas as esperanças e regozijos que desembrocham na terra, e nós vamos encontrar as crianças que serão consideradas por depósitos de Deus. A dor de alguém será repartida, qual transitória sombra entre todos, tanto quanto o júbilo de alguém se espalhará na senda de todos, recordando a beleza do clarão estrelar. A inveja e o egoísmo não mais subsistirão, visto que ninguém desejará para os outros aquilo que não aguarda em favor de si mesmo. Fontes deslizarão entre jardins e frutos substanciosos penderão nas estradas, oferecendo-se à fome do viajor, sem pedir-lhes nada mais que uma prece de gratidão à bondade do Pai, de vez que todas as criaturas alentarão consigo o anseio de construir o céu na terra que o Todo Misericordioso lhes entregou. Deteve-se então Jesus nesse momento, contemplando a turba que o aplaudia, de maneira frenética, minutos depois da sua entrada em Jerusalém para as celebrações da Páscoa. E notando que os israelitas se diferenciavam entre si, a revelarem particularidades das regiões diversas de que procediam, ele acentuou: quando atingirmos coletivamente o reino dos céus, ninguém mais nascerá sob qualquer sinal de separação ou discórdia, porque a humanidade se regerá pelos ideais interesses de um mundo só. Para a conquista do reino de Deus, este é o caminho. Escuta, meu irmão. Agora é o dia em que a bênção celeste nos coroa, convidando à tarefa clara e boa de espalhar a alegria. Desce do altar caseiro a que te elevas e acende sobre a noite de quem chora uma réstia de aurora adegalçando as trevas. Assinala mais perto de coração fiel, amigo e atento, o dorido lamento dos que passam clamando no deserto. É a miséria sem lar, vagando além, a ignorância torva e envelhecida, a criança perdida e o doente cansado sem ninguém.
desce do pedestal nobre e sublime, em que a glória da fé te ilustra o nome, trazendo o pão onde se estenda a fome, e a luz de Deus onde corveja o crime. Sobre o abismo das lágrimas debruça o coração tranquilo e consolado, e encontrarás Jesus crucificado em cada peito humano que soluça. Em ti que trazes, rútilo e fecundo, o brasão do Evangelho na alma ardente, recai o privilégio onipresente de revelar o Cristo sobre o mundo. Escuta, meu irmão, agora é o dia em que a bênção celeste nos coroa, convidando à tarefa clara e boa de espalhar a alegria. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada força pra cima que não cessa a de vingar. Amanhã, mais nenhum mistério acima do ilusório, o astro rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar, há de amanhã está toda esperança, por menor que pareça, existe é pra vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge pra se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o
figura imponente apareceu, uma emoção dulcíssima percorreu a multidão atenciosa. Os olhos tranquilos, derramando claridade de luar, e a postura nobre, aureolada de suave luz, compunham o conjunto harmônico que lhe dava a transcendência superior. Abrindo a boca em respostas às mudas interrogações da massa, ele elucidou: não sois o que suportais. O vosso fardo de ansiedade e de dores não significa a vossa realidade. Na impermanência de todas as coisas e acontecimentos, sois vida da vida e realidade da realidade. Nas passageiras demonstrações das ocorrências dolorosas, avançai na busca por vós próprios. O vento dos fenômenos sacode-vos, porém, causas que sois deles todos. Basta-vos alterar o rumo dos passos e se modificarão as vossas expressões. Olhai em derredor e constatareis que passais pelas águas do rio do tempo, e enquanto ele permanece no seu curso, diferente se vos apresenta o peregrinar. Dizei: eu não sou isto, estes amargos efeitos, e erguei-vos para reencetar a marcha. Quem deseja alcançar o meio-dia, viaja com o sol do amanhecer e segue além. Silenciado por um momento, a fim de que o povo lhe assimilasse a lição, ante a brisa branda que ciclava no arvoredo, ele voltou a falar: viajai para dentro do ser e examinai com as lentes da meditação os vossos sentimentos. Renascestes para o triunfo que vos aguarda. Não estanqueis o passo, demorando-vos no pódio das vitórias ilusórias. Vencedor é aquele que supera as más inclinações e doma as cruéis paixões. Tudo vos chama para o mundo dos enganos ledos. Buscai Deus, a certeza única de todas as certezas. Quando vos tornardes cinzas remanescentes do corpo, então se evolareis em espírito e recuperareis a vossa plenitude, que ireis instalando desde já no imo. Vós sois luz, oculta em vasilhame grosseiro que necessita de purificação. Reflexionai, buscando o vosso fanal, e afirmai desde agora: eu sou vitória, eu sou saúde, eu sou paz. Ao silenciar, pairava sobre todos os ouvintes uma dose de esperança e felicidade. Em louvor da esperança. Escuta, coração, quando a mágoa te aflija e a incompreensão te surza implacável e rija, jamais te deis aos gritos de exaustão. Revolta é furacão a sacudir, o caminho, o ninho, a escola, o templo, a casa, e tudo danifica ou tudo arrasa quem vem a surgir. Quando o pranto amarfanha os teus olhos, não mostres tuas lágrimas benditas. Aprende a recolher no campo em que transitas os ensinos de Deus. Tudo na terra é santa aspiração. Serenamente a planta aguarda o fruto amigo, e o próprio fruto anseia estar contigo, para a vitória humilde de ser pão. Nasce a fonte cantando, a borbulhar. De início é um fio pobre de água mansa, mas porque espera, serve e não descansa, desce ao bojo do rio e acha a glória do mar.
O charco espera a mão do lavrador e um dia plasma em lama, lodo e estrume um jarro gigantesco de perfume a enfeitar-se de flor. Nota que a porcelana aprimorada foi barro que aceitou a disciplina. A pérola mais fina veio na dor da ostra torturada. O violino que atende se consome por dar à melodia apoio e desempenho. Não passava de um lenho na floresta sem nome. Detente, coração, pensando nisso. No mundo, o que há de belo, grande e santo é persistência e esforço, canto a canto, da esperança em serviço. Empenha-te a servir, aprender, construir, tolerar. Em tudo é sempre o amor puro e perfeito, porque nunca se cansa de esperar. Se alinha do horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar e nasce leve devagar em uma canção de ninar que nos acolhe, quer dizer, o amor jamais deixou você. Para sempre, sempre viva, te ofereço a minha casa pra morar. Nos meus sentidos quero ter os teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre ir te encontrar. Se há alguma coisa eu temer, estou contando com você pra me dizer ao me acalmar que o amor jamais me deixará. Diante da Boa Nova e de tudo que ela representava, como seria, de repente, para aqueles homens que estavam acompanhando Jesus entender as suas mensagens, as suas lições? Como seria para aqueles homens que eram apenas seguidores da lei, que viviam ao redor do templo, seguindo aqueles mandamentos e as orientações do seu Deus Todo-Poderoso? Como seria para eles compreender tudo o que Jesus era e tudo o que Jesus disse? Por certo, não seria uma tarefa muito fácil. E eles teriam o tempo e também contariam com a paciência imensa do meigo Rabi, que sabia que a sua empresa era elevada demais para os conhecimentos e o nível evolutivo daqueles homens daquele tempo.
Era talvez uma das mais difíceis empresas a serem tocadas, a transformação de homens rudes, simples, em seguidores de Jesus, e não só isso, em aqueles que iriam propagar essas mensagens no futuro. Seria muito difícil se hoje, com todo o conhecimento, com toda a tecnologia, com todo o entendimento, ainda é difícil. Imagina naquele tempo. Sobretudo quando pensavam a respeito de Jesus, que era uma verdadeira contradição ambulante, aquele homem que se projetavam nos sonhos dos profetas, tantas imagens e tantos caracteres que não se apresentavam decididamente naquele meigo e humilde servo de Deus que estava ali a serviço da transformação dos homens. Todos eles estavam inquietos com essas perguntas, com essas indagações, mas não tinham a coragem de perguntar. E se serviram, vai nos dizer Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, vão se servir de João. João era aquele discípulo mais amado por Jesus, aquele mais novo, que depois vai trazer um evangelho belíssimo para o nosso deleite, traduzindo a ideia do verbo divino. Esse mesmo João, ele vai fazer-se porta-voz dos discípulos diante de Jesus, e Jesus então responde a João. A nova era encontra-se, pois, no limiar, está acontecendo, e cumpre-se projetá-la nas mentes e nos corações, abrindo espaço para aqueles que virão no futuro. Jesus dizia aos seus discípulos que as mentes e corações deveriam estar totalmente ajustados a esse novo momento, para que eles pudessem ser o exemplo das gerações futuras, para que eles pudessem ser aqueles que vão agora disseminar, mas muito mais do que simplesmente serem propagadores, eles serem exemplos vivos da transformação. Se Jesus consegue transformar homens rudes em homens trabalhados, em homens mais evoluídos, imagina o que poderia fazer depois de passado o tempo em gerações futuras. Sem dúvida nenhuma seria a alvissareira notícia para a humanidade, acabar com as dores, o sofrimento, se entregando a uma nova forma de viver, entregando-se à paz, ao amor e à fraternidade. Esse momento, vai dizer Jesus, seria caracterizado pelo amor de plenitude e pela compaixão total em benefício dos opositores. Devolver com o bem aqueles que nos fazem mal. Essa é uma proposta extremamente alvissareira e nova para esses parâmetros. Ela terá início no país de cada coração de Jesus e vai se espalhar em derredor com um aroma sutil e penetrante que jamais será esquecido. Sem dúvida nenhuma, a mensagem de Jesus é como um perfume de uma rosa. Uma vez absorvido, uma vez sentido esse perfume, a gente não esquece, porque ele realmente fica reverberando em nossas consciências e nossos corações o tempo todo. Levantar-se-ão contra os dominadores das consciências humanas, ninguém aceita. Os que são os dominadores certamente serão opositores a essa mudança, porque eles vivem da ignorância. Eles vivem de colocar as pessoas em situações vexatórias, situações humilhantes, para que eles possam depois ofertar-lhes migalhas, como se eles fossem salvadores. Mas na verdade eles só estão escondendo a sua verdadeira incompetência. E Jesus os desmascara o tempo inteiro, dizendo: não é para esses homens, não é para isso que nós viemos. Nós viemos para uma verdade que liberta, nós viemos para uma verdade que transforma, nós viemos para um mundo novo. E em razão disso, cabe-nos instaurar o primado do bem, sempre gentis e fraternos, vivendo mais a lição do que a preconizando para os outros, fazendo as transformações dos próprios mensageiros para que os mensageiros transformados sejam a própria mensagem. Essa é a grande mudança no parâmetro. Não é simplesmente fazer parecer, não é ficar ornado com seus vestidos pelas ruas largas, dizendo, cantando, como Jesus dizia: esses homens, a despeito de muitas orações, devoram as casas da viúva. Não eram para devorar casas de viúvas, mas simplesmente para fazer o exemplo vivo de que a mensagem de Jesus não é só uma mensagem, é um modo de vida, é uma maneira de se viver. As ovelhas mansas que somos deveremos conquistar lobos ferozes, ao invés de os temer e arrastá-los para o mesmo rebanho, trazê-los para o mesmo rebanho, fazer com que esses homens voltem-se para o bem. Reuniremos sob o mesmo cajado de amor os homens enganadores e suas vítimas, os vingadores e seus prejudicados, concitando-os à mesma marcha pela paz.
Ah, seria bom demais se nós tivéssemos ouvido esse homem e tivéssemos feito aquilo que ele nos pediu. Sois, pois, conduzidos, vai dizer Jesus, pelas correntezas do divino amor, levados ao destino adredemente estabelecido. Tende, pois, coragem. E assim conclui a nossa querida amiga dizendo que não existe mais tempo para postergarmos. Aqueles que anelamos as mensagens do Rabi, devemos apressar o passo nesta direção, para que nós possamos, enfim, ver instaurada na terra a era de paz e de amor, pela qual anelamos e buscamos na tentativa feliz de nos libertarmos do sofrimento. A música da tua voz penetrou-me como um raio e nunca mais desapareceu na acústica do meu ser. O perfume da tua presença impregnou-me de forma insuperável, jamais se apartando de mim. O conteúdo da tua palavra dominou-me a razão e alterou para sempre os rumos da minha vida. A vibração da tua bondade elevou-me, conduzindo-me a viver no país da abnegação, sustentando as minhas aspirações de beleza. O encantamento da tua pobreza fez-me despir os trapos e os atavios que me sufocavam, auxiliando-me na tarefa da libertação. O sorriso da tua face, emoldurada de tristeza, comoveu-me tanto que me fiz melancólico a fim de imitar-te o semblante comovedor. Ó conquistador inconquistado, em que dia poderei repetir como a tua voz as palavras que me disseste, aprofundando o pensamento de forma a musicar as ações da caridade e despojar-me das joias das paixões, para então embriagar de sorrisos os tristes peregrinos sem rumo. Ó Senhor, eu te agradeço por ser como sou, com todas as possibilidades para tornar-me melhor. Muito obrigada pela tua inspiração que não me falta e pelo teu amor que nunca me abandona. Muito reconhecida sou pelo que consegui no processo de evolução, sobretudo pelo infinito que ainda me falta conquistar. Muito obrigada pelo trabalho renovador de acender a luz na escuridão, de ciciar palavras de alento aos desanimados do mundo, de participar do banquete de luz da natureza em festa e da oportunidade de amar. Rendo-te graças, Senhor, pela minha pequenez, que contempla a tua grandeza chamando-me para a plenitude. Por acreditar no amor, muito obrigada, Senhor. Em nosso momento de meditação, vamos trabalhar um grande sonho, a integração cósmica, como nos recomenda a mentora Joana de Ângeles. Pensa na tua realidade cósmica. Estrela em potencial por momentos no corpo físico, trabalha para que resplandeças em meridiana luz. Aquietemos, portanto, a nossa mente, as nossas emoções, as nossas sensações e verifiquemos como nós nos constituímos existencialmente. Enquanto permanecemos vinculados às paixões, aos valores poderosos que guardamos no ímã do ser,
ficaremos prisioneiros da vida comum. Mas se nós temos nesses instantes a capacidade de ampliar as nossas aspirações para as questões superiores do espírito, uma explosão de forças internas aparecerá, desatando a cachoeira de caridades que se irradiarão por todo o nosso existir. Nesses instantes de meditação, verifiquemos em que estágios nós nos encontramos. Se somos um homem comum, desejamos a satisfação dos instintos imediatistas, não indo além das sensações, da noção de propriedade, da noção de vivência corporal. Se já somos um ser idealista, humano, aspirando por mais amplos sentimentos, agora as emoções já estão em outro estágio, outros patamares, realizações humanitárias e humanistas tomam conta da nossa vida. Mas se somos um homem vivendo a espiritualidade mais plena, aspiramos a objetivos mais vastos, desenvolvendo a inteligência e o amor como asas que nos fazem nos aproximar do divino e manifestá-lo no mundo. Nesse estágio, vivemos uma outra forma de liberdade, sem qualquer amarras no passado e sem qualquer angústia em relação ao futuro. Se somos ainda um homem comum, nós vamos ver que todos os nossos sonhos se encerram, se exaurem na masmorra orgânica. Se somos homens de pensamento ideal, aí já levamos a nossa vivência e pensamos que sobreviveremos de alguma sorte na história, na sociologia, na memória das pessoas. Mas se somos seres que temos consciência da nossa realidade espiritual, agora nós alçamos voos para a plenitude, para a identificação com o cosmo, de onde viemos e para onde retornaremos, como bem nos lembra Castro Alves. O homem integral vive no corpo, sem que se esqueça da transitoriedade do mesmo. Desenvolve os germes do humanitarismo, do altruísmo, mas vai mais além. Sente-se cada vez mais expressão do divino no mundo, espiritualidade dominante na sua própria vida. Analisando tudo isso, então sonhemos o nosso próprio sonho de autorrealização. O que pretendemos nos próximos tempos, que são efêmeros, que são transitórios, mas que são a nossa realidade. Fiquemos nesses instantes, então, projetando o nosso futuro. Ampliação de sensações, idealizações humanitárias, indo além, transcendência, vivendo o espiritual e colocando-o no mundo, divinizando a matéria. Seja lá qual for o nosso sonho, ele deve ser algo que nos impulsione, que nos gratifique, que nos anime, que nos entusiasme e nos faça agir no mundo, nas formas, nas atitudes, no comportamento. Sonhemos, então, com o nosso vir a ser nesses instantes. E embalados por nosso próprio sonho, façamos um compromisso como recomendações da semana. Que tal sonharmos sonhos coletivos? Que tal pensarmos nessas vivências que nos agregam, que nos unem, que nos fazem nos perceber um feixe de varas, como bem lembra José Pititinga? Pensemos nisso, o nosso sonho coletivo de ação espírita federativa. E boa semana!
Sonhar mais um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável. Romper a incabível prisão. Voar no limite improvável. Tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão. Virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão.